consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Deus, Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Nos colocamos diante da tua presença agora, Senhor, a cada dizimista, cada ofertante, diante de ti, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos, Senhor, a tua provisão, a tua proteção. Pedimos, Deus, que tu venhas, Pai, suprir as suas necessidades, Deus, em nome de Jesus. Amém.
leituras, né? E eu queria estar trazendo para os irmãos um pouco, né? Porque pegar os detalhes, um estudo do livro de Juízes é muita coisa, irmãos. Nossa, eu tentei resumir o máximo que eu pude, ainda queria poder ter colocado mais, mas é algo que eu acredito que vai gerar o desejo de os irmãos estarem fazendo essa leitura, né, mais uma vez, para quem já fez, para quem não fez ainda, experimentar um pouco dessa história, né? Então, eu queria estar orando agora, né, por essa palavra, por esse estudo, pedindo que a graça do Senhor esteja sobre nós, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a palavra e fazer dela, né, o nosso objetivo de vida e colocar em prática nas nossas vidas também. Amém? Amém, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, por este estudo, por esta palavra, Pai. Me coloco à sua disposição, Senhor. E te peço para que o Senhor esteja tomando a frente de tudo hoje, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas que seja a tua boca falando à igreja esta noite, Papai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, Senhor Jesus, diante de Ti. E peço, Senhor, que o Senhor a cada dia mais abra minha mente, o meu coração, para que eu possa ter desejo e principalmente que eu possa compreender tudo aquilo que a Tua palavra fala para mim, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, pois o Senhor tem o controle de tudo em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu mencionei, né, o estudo do livro de Juízes, o último culto que eu trouxe a palavra, eu estava lendo o livro de Josué, então compartilhei um pouco do que eu estudei ali em cima desse livro, e já não estou mais no livro de Juízes na leitura, porém, é um livro que precisava continuar a última ministração, né? Então, me interessei, fui indo ali, ainda envolve um pouco Josué, ali no livro de Juízes, né? Então, eu queria estar compartilhando com os irmãos tudo que eu aprendi nesse livro e deixar realmente, porque vai ficar um gostinho de quero mais, quero estudar mais, porque é um livro muito pesado, né? Apesar de ser muito bom, toda a história, conhecer ali o começo do povo que começou a ser levantado por Deus para poder guiar o povo de Israel, né? Tanto os homens e mulheres que Deus levantou, mas que, infelizmente, a gente começa a acompanhar ali na história que nem todas as histórias tiveram um desfecho bom, nem todos levaram o povo para a presença do Senhor, mas de tudo isso nós tiramos um ensinamento para nós hoje, né? Em nome de Jesus. É isso que o Senhor ele quer trazer através da sua palavra, né? Então, eu queria começar compartilhando, né, com os irmãos. Eu pesquisei quem foi o escritor do livro de Juízes, né? Não encontrei, né? Então, a Bíblia ela não relata, ela não afirma, né, quem foi o escritor do livro de Juízes, porém, alguns estudiosos, alguns pesquisadores entendem e adaptam essa escrita a Samuel. Mas eu não sei também, não encontrei, então vou dizer aqui que o livro de Juízes não tem um escritor nomeado, digamos assim. Então, para quem acompanhou a última vez que eu ministrei sobre o livro de Josué, eu queria relembrar aquele finalzinho, porque ele é totalmente ligado e muito importante para o começo da história de Juízes. Então, vou ler aqui para os irmãos, relembrando o nosso último estudo. Depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para fazerem uma aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, eles mostrariam a todos os outros povos das outras nações que Deus, né, o Deus de Israel, ele era o Deus poderoso, era o verdadeiro Deus, como Josué orientou o povo, né? Então, Josué leva o povo, orienta eles que agora o trabalho deles, digamos assim, era mostrar para aquelas nações que estavam ali em Canaã que existia um Deus todo-poderoso, o único Deus, né?
E assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. Pois é, isso é muito forte até falar isso, né, dessa forma assim, mas, infelizmente, a gente vê como o povo não deu ouvidos ao que Josué falou e como o povo desceu ladeira abaixo, pecando e fazendo coisas horríveis, né, neste livro. Então, a gente vê o que não fazer, a gente aprende o que não fazer, como não desagradar a Deus neste livro. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve neste período. Então, antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Algo importante, o livro de Juízes chega a ser um livro muito perturbador e violento, né, por todo o seu contexto de guerras e morte, e umas histórias bem pesadas mesmo. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel e da sua má liderança. Então, o povo, eles ainda não reconheciam Deus como o seu Senhor, digamos assim, né? Eles se voltavam para Deus, só que eles não conseguiam permanecer. Então, eles começaram a querer, né, ajuda, ver, tipo assim, é o que eu entendo, né? Quando eu leio o livro de Juízes, eu vejo que o povo, antigamente e hoje também, né? A gente não está isento disso, de ter esse pensamento, que se eles não vissem, né, algo materializado, eles não sentiam que Deus estava com eles. Então, por isso que eles sempre se corrompiam e se envolviam com deuses de todos aqueles povos que estavam ao seu redor, né? E o livro também, ele basicamente nos mostra que eles não eram muito diferentes dos cananeus. Então, a gente vê que o povo de Israel, na época aqui, eles foram para Canaã, porém, né, aquele povo, os cananeus, estavam ali em volta deles, e eles tinham toda a prática de ídolos e os costumes e coisas horrorosas que eles faziam, né, para os deuses deles, e o povo de Israel não estava muito diferente, né, porque eles se contaminavam muito com aquele povo. Mas, em meio a essas histórias tristes, também pretendiam gerar esperança para o futuro. Então, né, ao longo da própria Bíblia, né, não somente no livro de Juízes, a gente tira, né, ensinamentos, né, de muitas histórias tristes, a gente acaba tirando e gerando, Deus gerando no nosso coração esperança para um futuro, né? E esse também era o objetivo, né, do livro de Juízes, porque eles tinham uma esperança, né, de ser um povo temente a Deus, de viver ali juntos, e enfim, mas eles acabavam sempre se corrompendo. Então, iremos ver isso da maneira em que o livro foi projetado a uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsaram os cananeus. Então, a gente vai começar a ver, ali no capítulo 1 e capítulo 2, que era para o povo de Israel ter exterminado, né, acabado com aquele povo, com os cananeus, e eles acabam não acabando, e fica aquele povo, eles têm as suas práticas religiosas. Até no estudo passado ali, eu comentei, né, o porquê que Deus queria exterminar o povo, expulsar o povo dali. Não é porque Deus era um Deus malvado e seletivo demais a ponto de só o povo de Israel merecer viver naquela terra. Não, era porque simplesmente o povo era corrompido, não aceitava o Deus de Israel como seu Deus, e as práticas de idolatria que eles tinham eram terríveis, irmãos. Meu Deus, eles tinham uma prática horrível de sacrificar as crianças, por exemplo, e isso era terrível, né? Então, Deus queria evitar que o povo de Israel se contaminasse com isso. Só que o povo de Israel, infelizmente, né, ele não compreendia isso.
Então, em seguida, nós vamos ver os 3 pontos principais deste livro, né? Livro de Juízes. Então, capítulo 1 e capítulo 2, a gente tem uma leitura que traz Israel, uma Israel falha, né, na expulsão dos cananeus, e acaba, ali é o princípio do pecado deles, né, onde eles pecam e acabam, por causa daquilo dali, gerando uma grande consequência ali ao longo da vida deles. Então, do capítulo 3 ao capítulo 16, a gente vai ver os juízes, né, e a narrativa do livro, ela traz a corrupção dos juízes de Israel. Infelizmente, né, não foram todos, mas a grande maioria, e também não em todo o seu, digamos assim, mandato, mas a grande maioria deles se corromperam, né? E o capítulo 17 ao 21, a corrupção do povo de Israel. Então, depois ali, mesmo ainda com alguns juízes, o povo declina de uma vez por todas e se afunda, e o final do livro é muito triste mesmo, é pesado mesmo o final do livro de Juízes. Então, primeiro, ali, em relação a Israel, né, ter falhado ali com a expulsão dos cananeus, o livro começa com as tribos de Israel, né, cada uma em seus territórios na Terra Prometida. Assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Então, esses detalhes, né, ficaria muito extenso para mim trazer, mas ali no início a gente já começa a ver isso. E um lembrete. Deus, ele chamou Israel para ser santo. Esse era o objetivo. O objetivo de Deus em nomear Israel como seu povo era para que Israel fosse santo. Santificado não, já é com Jesus. Mas que o povo fosse santo. E, infelizmente, a gente vê aqui no livro de Juízes que isso não aconteceu. E o povo se torna um povo praticamente cananeu, digamos assim. Ele se corrompe tanto com os costumes dos cananeus que o povo de Israel já quase não tinha mais identidade de povo de Deus, E o capítulo 2, ele mostra como o povo se contaminou com os costumes dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. Podemos reparar que esta parte do livro, o narrador nos faz entender que houve uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Então, a gente vê que o povo, ele passava por um período ali, aí outro período, aí chegava no auge, daqui a pouco começava tudo de novo, ia sempre caindo. Sempre caindo no pecado, sempre se corrompendo, sempre abandonando Deus, e é triste. Então, assim, Israel se tornava como os cananeus, e pecavam, e então Deus permitia que eles fossem oprimidos, pelos seus adversários, para que eles vissem o erro de suas escolhas e se arrependessem. Por que eu estou dando ênfase a essas palavras? Pecavam, eram oprimidos, depois eles se arrependiam. E Deus levantava juízes para trazer a libertação, derrotando os inimigos e trazendo a paz. Então, quando eu trouxe ali o exemplo de uma espiral, era basicamente isso. Então, o povo de Israel, ele vivia nessa espiral. Então, eles pecavam, aí Deus oprimia eles através dos seus inimigos, aí eles se sentiam aflitos, não aguentavam mais todo aquele sofrimento, então eles se arrependiam, se voltavam a Deus, pediam socorro para Deus, daí Deus levantava um juiz, o juiz, ele era usado por Deus, e trazia libertação para o povo, derrotando os inimigos, e por um curto período, infelizmente, Israel desfrutava da paz, Mas daí já voltava a pecar de novo. Parecia que o povo de Israel, eles não sabiam viver em paz. É exatamente isso que o livro me fez entender. Porque quando o povo estava bem, bastava estar bem para
cair, né? E é complicado isso, né? A gente vive também isso hoje em dia, né? É muito fácil ler essas histórias e julgar o povo e pensar, nossa, o povo não se tocava, né? Deus teve que levantar um monte de juízes para poder o povo se voltar a Deus, o povo tinha que sofrer que nem uns condenados para poder se voltar a Deus, e ainda assim eles parece que tinham memória curta, porque eles não se lembravam que há um tempo atrás eles estavam sofrendo, eles clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor, trouxe um juízo, os libertou, e agora eles estão em paz. Mas, infelizmente, a gente muitas vezes, né, nós somos assim, igual o povo de Israel. E agora o segundo ponto, né, dos 12 juízes, né, então Deus levantou 12 juízes sobre o povo de Israel. Dos 12 juízes que Deus levantou sobre Israel, eu quero enfatizar a história dos 6 principais juízes. Né, todos tiveram o seu papel, todos tiveram, né, a sua responsabilidade, enfim, mas como ia ficar muito longo, eu enfatizei em 6 personagens, né? 6 juízes, 6 homens, mulher, que tiveram, né, suas histórias mais, digamos assim, mais famosas, entre aspas, o povo conhece mais, é mais conhecido. E eu queria trazer, né, algo que, tipo, através dessas pessoas, a gente vê como que foram os seus mandatos, né? Então, numa classificação do mandato desses 6 juízes, isso incluindo também os outros 6, né? A gente pode classificar, né? O narrador do livro ele nos traz a entender que dá para classificar como muito bom, né? Foram mandatos muito bons, regular, ruim e o pior de todos, né? Teve um pior de todos. E a história dos 3 primeiros juízes, né, se encontra no livro de Juízes a partir do capítulo 3, na parte A do capítulo 3. Então, no começo do capítulo 3 ali, a gente começa a conhecer a história de Otoniel. Ali na parte B do capítulo 3, a gente vai conhecer Eude. E nos capítulos 4 e 5, nós conhecemos ali a história de Débora. Né? Então, cada um desses juízes, né, tiveram ali os seus mandatos. Classificamos que foram mandatos muito bons, né, porém, também tiveram ali suas carnificinas, que a gente vê que era muita guerra, muita morte mesmo. Até Débora, uma juíza, foi excelente e tal, mas, né, a gente vê a forma ali como aquele comandante, acho que é Cícera o nome dele, eu sempre fico na dúvida se o nome dele ou da menina que matou ele é Cícera, perdão, irmãos, eu sempre fico nessa dúvida. Mas, enfim, a gente vê que eram umas mortes assim, bem pesadas. E nessas histórias vemos aventuras épicas, né, que eles viveram ali para defender o povo, porém extremamente sangrentas. Quando não eram os próprios juízes, as pessoas que o ajudavam acabavam derrotando seus inimigos e libertavam o povo de Israel. Então, eles tinham sucesso, né? Tiveram sucesso nos seus mandatos. Então, esses 3 principais, digamos assim, mais conhecidos, trazem ali uma classificação boa, né? No tempo que eles comandaram ali o povo de Israel como juízes. E algo bem importante é que quando o livro ele traz essas pessoas como juízes, é importante entender que a Bíblia ela não quer nos levar para uma interpretação daquele juiz do tribunal que vem e dá a sentença. Não, mas juízes como pessoas que lutavam com o povo, que defendiam o povo dos seus inimigos, né? Então, como juízes, eles defendiam o seu povo, lutavam por ele, não somente vinha e dava uma sentença, enfim, só para... se caso tiver alguma dúvida em relação a isso. Do 4º juiz em diante, as histórias se concentram muito mais nas falhas de caráter de cada juiz e no que Deus fez através deles. Então, agora a gente vai entrar, né, nos juízes mais famosinhos ainda, né, do que esses 3 primeiros.
E a história, ela nos relata não somente o que eles fizeram, né? Porque os outros três ali, Débora, Otoniel e Eude, eles tiveram ali suas vitórias, né? Enfatizam ali o que eles fizeram, mas não traz tanto quem era eles, né? E já a partir de Gideão, a gente começa a ver que quem que era, né? Realmente Gideão e os próximos juízes ali que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, do mandato de Gideão, né, eu entendo que foi um mandato regular, né, porque Gideão ele começou muito bem, porém ele não acabou nada bem. Então, foi bom, mas não foi tão bom. Então, compartilhar a história de de Gideão. Gideão, apesar de ser um homem covarde, né? Então a gente vê que ele era muito covarde. O início da história dele ali, a gente vê que ele se escondia e, nossa, ele era muito covarde. Então Deus quis usar aquele homem, é tanto que ele mesmo não acreditava, né? Que Deus queria usá-lo, porém, mesmo, né, diante da sua covardia e testar muito a paciência de Deus, ele testava muito. Sempre que eu leio a história de Gideão, eu fico com esse pensamento. Cara, Gideão era muito carudo. Ele tinha, assim, uma ousadia que, nossa, em algumas situações, às vezes é bom a gente ter, mas em outras, pelo amor de Deus, era de uma coisa assim, de testar assim, a paciência de Deus, que, nossa, Deus poderia ali já ter soltado um raio nele e já acabar com aquela coisa toda. Então, aquela, né, característica do caráter dele, essa covardia, esse medo, essa insegurança que ele tinha, fez com que ele fizesse isso, né? Então, ele não confiava que Deus poderia usar a vida dele, mas, independente da sua covardia, no seu mandato ele chega a confiar que Deus poderia salvar Israel através dele. Então, isso foi muito bom, porque ele demorou, mas ele confiou que Deus iria salvar Israel através dele, e daí foi onde ele começou a ser muito usado por Deus. E assim ele derrota um enorme exército de midianitas, com apenas 300 homens, carregando tochas e panelas de barro. E isso é tremendo, irmãos, porque Deus ele usou Gideão de uma forma extraordinária, né, na qual eles nem fizeram esforço, e eles venceram aquele povo. Venceram aquele exército, né, os midianitas. Porém, o seu temperamento, Gideão tinha um temperamento desagradável, no qual faz com que ele venha matar um bando de companheiros. Eu botei um bando aqui, mas não ficou muito encaixado. Venham matar muitos dos seus companheiros israelitas por não ajudarem ele na sua batalha. Então, isso foi uma falha muito grande do caráter de Gideão. Né, ele tinha um temperamento muito desagradável, quando alguns dos seus companheiros ali não quiseram acompanhar ele na sua batalha, ele simplesmente os matou. Né? E, para piorar, né, além disso, Josué ele pega e constrói um ídolo com o ouro que ele ganhou nas batalhas, e depois que ele morre, o povo de Israel começa a adorá-lo como um deus. E aquele ciclo, né, que eu comentei lá no início, volta lá para o começo. Então, o ciclo veio lá de baixo do pecado, foi subindo, né, o povo sofreu, se arrependeu, Deus levantou Gideão, Gideão lutou pelo povo, porém, por causa do pecado, né, o povo volta a adorar o ídolo que o Gideão construiu e, infelizmente, o povo volta para o pecado de novo. Né? E o próximo juiz principal seria Jefté. Então, lá nos capítulos 10 ao capítulo 12, a gente vê a história de Jefté, né, que já começa péssima, né, em classificação de mandato como juiz, colocaria como um mandato ruim, até porque ele não era uma pessoa de confiança, não era... Ele era porque foi Deus que colocou, né? Tenho mania de falar assim, mas a gente acaba se empolgando, mas se Deus colocou, Deus tinha um propósito, né? Mas, né? Enfim, vou falar um pouco sobre ele.
Então, Jefté, ele era uma espécie de bandido mafioso que vivia nas colinas, né? E quando as coisas estavam realmente ruins para Israel, os anciões de Israel vão até ele, pedem para ele o ajudar. E ele aceita. Então, ele foi muito eficaz, ganhando as batalhas que ele participou, né? Foi muito eficaz na luta, na carnificina, e isso ele sabia fazer muito bem. E contra os amonitas, né? Ele lutou. Só que já começa muito errado, porque, né? Quem que era esse povo? Meu Deus do céu, quem que era esse homem, né? Um homem totalmente errado. E acredito até que Deus levantou, digo eu, não, Senhor, mas acredito que Deus levantou, deixou esse homem ir mesmo, porque pela insistência do povo, né? Mas ele era tão pouco familiarizado com Deus, esse juiz, que ele tratava Deus como os deuses cananeus, a ponto dele oferecer a sua filha como sacrifício se Deus o fizesse vencer uma batalha, as suas batalhas, né? Então, isso aqui mostra como ele não conhecia o Deus que ele estava servindo. Acho que ele estava ali só porque ele gostava de uma guerra, digamos assim, né? Então, ele estava tão contaminado, tão totalmente perdido no meio daquela idolatria, no meio das crenças, dos costumes, da cultura dos cananeus, que ele chega a esquecer quem é o Deus que ele estava servindo, o Deus de Israel, e ele oferece a sua filha como sacrifício em troca, barganhando ali com Deus em troca da vitória, né? E, cara, era isso que Deus não queria que acontecesse. E essa história trágica mostra o quanto Israel caiu, pois Israel já não conhecia mais o caráter do seu próprio Deus, né? Porque se ele fazia, os juízes fazendo isso, o povo ia todo atrás, né? E caíam no pecado de novo. Aí, mais uma vez, a gente vê o povo caindo e voltando para o ciclo vicioso deles. O próximo juiz, para mim, em relação à história até peço que os irmãos, né, compreendam o que eu vou falar, mas no sentido de dá para nós tirarmos muitas histórias sobre a vida desse juiz, né? De ensinamento. Até um tempo atrás eu ministrei sobre ele nos jovens, tirando uma história de ai, meu Deus. Motivação, boa motivação, enfim, não era essa palavra, mas é um ótimo juiz para tirar várias histórias, mas para mim, como juiz, né, e o narrador também do livro, ele enfatiza muito todos os seus feitos e tudo quanto ele fez de ruim. Ele se torna o pior, de longe, é o pior dos juízes que teve para mim, que é Sansão. Por incrível que pareça, é Sansão. Já ministrei sobre Sansão. Eu acho muito tremendo quanto Deus usava Sansão e tinha misericórdia dele, né? Porém, Sansão, para mim, ele não parecia estar ligado ali com que ele foi, com o propósito que ele tinha, né? Então, Sansão, a sua vida começa cheia de promessas, né? Então, a gente vê ali a promessa para os pais de Sansão, como ele deveria ser criado, qual a ordem ali que Deus dá para a mãe de Sansão, que não podia tomar vinho, e Sansão também não podia cortar o cabelo, não podia pegar em animais mortos, nem... enfim, várias coisas ali. E daí a gente vê que começa cheia de promessas suas vidas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Era essa palavra que eu queria chegar, né? Sansão, ele demonstrava não ter um pingo de consideração pelo Deus de Israel. E isso era muito nítido, porque ele nem disfarçava. Até tem um trecho ali da história de Sansão, que Sansão pede para os próprios pais dele arrumarem, né, esquema com uma filisteia e... Gente... E os pais ainda indagam ele e falam para ele, mas tem tantas mulheres aqui, né? Para que tu quer se envolver com a mulher que não é do povo de Deus? E Sansão não estava nem aí, né? Ele era um namorador. E eu vejo também Sansão como um cara promíscuo, violento e arrogante.
As suas vitórias contra os filisteus eram apenas à custa da sua própria integridade, e a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa, né? Então, muitas vezes a gente acaba lendo ali, e dá para a gente interpretar de várias fases, várias formas, depende da fase ali na nossa vida de como a gente está lendo, né? Porque dá simplesmente para ler a história de Sansão e tirar uma história de que no final ali ele se arrependeu e Deus devolveu o seu espírito para ele, e ele voltou com a sua força e destruiu todo aquele povo. Mas se ele tivesse obedecido lá no começo, né, se ele tivesse cumprido a promessa que Deus deu para ele desde o ventre da mãe dele, isso não precisava ter acontecido. Né? Sansão ele poderia ter andado reto nos caminhos do Senhor, ter sido um ótimo juiz, mas não, ele queria promiscuidade, ele queria se envolver com várias mulheres e ele era doidão. E fora a arrogância que ele tinha, né? Porque ele era muito forte, tanto que quando ele trata lá com Dalila, ele fica brincando com Dalila, né? E Dalila, né, deu uma rasteira nele. E uma observação, nós vamos notar um tema repetido nas seções principais do livro de Juízes em momentos-chave. E assim, em vários momentos ali da vida desses juízes, mas aqui eu tenho mais, né, familiaridade, por já ter estudado um pouco mais, é com Sansão, que a gente vê que sempre que Deus ia usar Sansão, o narrador deixava bem claro que o Espírito de Deus o tomava, e daí então Sansão vencia as guerras, e daí então Sansão tinha força, enfim. Então era sempre o Espírito de Deus que trazia essa força para ele, né? Por mais que ele achava que era a força bruta dele, porque ele era o máximo, não, era o Espírito de Deus. É tanto que quando o Espírito de Deus se afastou dele, né, os filisteus o pegaram ele e fizeram toda aquela coisa horrível com ele, né? Então, o Espírito de Deus capacitava cada um desses juízes para eles realizarem grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente errôneas não significa que ele tenha total direito e controle sobre a vida delas e sobre as suas ações também, né? A gente vê claramente que Deus, ele os escolhia, né, o povo, trazia, enfim, pedia, clamava a Deus, então Deus escolhia aqueles juízes e eles poderiam simplesmente fazer aquilo ali, né, o que fosse preciso para libertar o povo, mas não necessariamente eles eram totalmente dominados, possuídos por Deus a ponto de não fazer nada da sua própria vontade. Não, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, Deus dava o livre-arbítrio para eles e eles acabavam tomando as suas decisões por si próprio, né, por vontade própria, e aonde eles, alguns deles, né, não todos, acabavam se envolvendo pesado com o pecado. Então, Deus estava comprometido em salvar o seu povo, mas tudo que ele tinha eram esses juízes que sempre se corrompiam, né? Então, nesse contexto aqui, era essas pessoas que Deus tinha para poder estar ajudando o povo, e o povo acabava se corrompendo e os líderes, os juízes se corrompendo também, e ficava essa loucura, né? E algo que é muito louco, lendo assim e estudando um pouco do livro de Juízes, a gente vê como o povo ele tem a dificuldade, né? Como o ser humano, né? A criação de Deus, ela tem a dificuldade de reconhecer Deus como o seu soberano, né? Como alguém que vai te guiar, alguém que vai estar ali para quando você precisar. É claro que o contexto do Antigo Testamento ele é totalmente diferente do que nós vivemos hoje, mas eu sempre trago para a minha vida essas histórias que eu leio na Bíblia, né? Porque além de serem histórias verdadeiras, né, que eu creio que foram inspiradas por Deus, algo que o Senhor preparou para todas as gerações poderem compartilhar daquilo e ver que não é só você que passa por isso, não sou só eu que passo por isso, né? Há milhões de anos atrás,
as pessoas também passavam pelas mesmas dificuldades de pecado que a gente tem hoje, mas o povo tinha e ainda tem muita dificuldade, né? Pelo fato de não ver Deus materializado, não ser alguém ali materializado, acabam caindo na idolatria, na adoração, né? Seja de deuses, seja de pessoas, seja de coisas. A gente se corrompe muito fácil, né? Quando nós nos afastamos de Deus e não deixamos que Deus seja o centro da nossa vida, né? Até hoje, depois de ter feito essa palavra, né, eu estava meditando e um pouco antes estava conversando com a Rebeca, né, nossa jovenzinha lá que trabalha com a gente, e ela comentando que o professor dela deu um trabalho e tal, e justo para ela deu um livro de um cara que era um religioso, agora eu não lembro, também não vem ao caso citar o nome dele, mas um escritor, né, acho que famoso, ele religioso, porém, certo momento da vida dele ali, ele se corrompeu ao ponto de, ao invés de ser aquele que lia a Bíblia e trazia das palavras e dos ensinamentos da Bíblia algo para edificar a sua vida, ele começou a lutar contra isso, né? Então ele tem livros, a Rebeca tinha que interpretar e estudar para trazer quem era, né? Quem ele foi, enfim. É o cara que escreveu um livro no qual o assunto do livro, vencedor de um prêmio Nobel, né, fala que a Bíblia não tem veracidade, que a Bíblia é um livro violento, que a Bíblia é um livro escrito por homens, não foi inspirado por Deus, enfim. Então, o cara se desviou totalmente e ainda contamina a mente de muitas pessoas que, né, acabam acreditando nas palavras dele. E assim como esses juízes, assim, né, são um paralelo de que quando a gente acaba se afastando de Deus, se afastando do propósito do que Deus colocou ali para nós, a gente enlouquece mesmo, porque, né, é muito fácil julgar Sansão pelas coisas que ele fazia, pelo que ele fez no final da vida dele, mas nós fazemos muitas vezes coisas piores, né, que não têm um impacto tão grande como o que eles faziam, mas que acaba destruindo a vida de outras pessoas também, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Que o povo de Israel, né, que os juízes tinham, mas infelizmente eles não tinham força de confiar em Deus o suficiente para conseguirem se manter nesse caminho, né? E o final do livro de Juízes, ali capítulo 17, 18, ele traz ali também uma história muito pesada, né? Eu vendo ali, acredito que o final do livro de Juízes mesmo é o pior de todos, em questão da atitude do povo, assim, né? Da forma como aconteciam as batalhas, as guerras, era muito pesado. Então, o final fica muito pior, levando Israel para o fundo do poço, por causa das suas más escolhas. Então, a gente vai ver ali no capítulo 17, 18, um homem, né, a história de um homem chamado Miqueias e a construção do seu templo privado para um ídolo. Então, olha a audácia, né, desse homem. Ele construiu um templo totalmente privado para o ídolo, para a adoração do seu ídolo. E pior do que isso, né, é o que vem em seguida, né, que é o povo já sangue nos olhos, já não tinha mais, né, enfim, temor a Deus, simplesmente os homens de Dan, eles juntam uma turma assim de homens, esses homens invadem a cidade, né, e eles destroem tudo, eles destroem não somente o templo, porque por que eles não foram lá e só destruíram o templo desse ídolo? Não, simplesmente eles destroem tudo. Um povo de Laís, né, cidade de Laís, que era pacífico, então eles matam todo aquele povo, eles tacam fogo tudo e uma destruição horrível, né, desnecessária, mas que mostra como que estava corrompido o coração do povo, né, de Israel, que não tinha mais limite para nada, né? O final do livro, até ali no finalzinho, a partir entre o capítulo 17 e o capítulo 21,
de Juízes, a gente vai ver, né, vocês vão notar na leitura que o narrador ele repete 4 vezes uma frase que ela é bem forte, essa frase, né, que diz que naquela época Israel não tinha um rei e todos faziam o que era certo aos seus olhos. Então, durante esse período aqui, o povo era como se fosse solto, não respondia mais a nada. Eles poderiam simplesmente se voltar a Deus e ouvir a voz de Deus, mas não. Então, eles faziam, né, o que era certo aos seus olhos. E, infelizmente, né, quando o nosso coração está corrompido dessa forma, só o que é ruim parece certo aos nossos olhos, né? E é por isso que esse povo tem essas atitudes. E finalizando, assim, os capítulos 19 e 20, até o 21, uma fase horripilante do povo, que o povo viveu isso, e a gente vê, né, relatos, o narrador traz relatos de abusos sexuais, violência extrema, tudo porque o povo estava totalmente corrompido e longe da presença de Deus. Então, o povo, ele não tinha mais o que fazer, né? Enfim, o coração daquele povo estava totalmente longe do Senhor, né? E em relação a essa frase, né? Naquela época Israel não tinha um rei, o povo começou a clamar por um rei, clamar por um rei, e daí é onde finalizo, né? Assim, em relação à história do livro de Juízes, porém é algo que nos traz uma reflexão muito forte, né? Porque quando não temos, né? Quando não reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador, né? Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente cria outros deuses e a gente fica à procura de substituir, né, algo ali na nossa vida, que era o caso do povo de Israel, né? O povo não reconhecia, né? No final, até Deus, com Samuel ali, e até uma passagem bem famosa, né, conhecida, assim, digamos assim, que é o fato de, daria até para entender como um desabafo de Deus, porque o povo não me reconhece como deveria me reconhecer, e pede um rei para si, né? Então, a gente vê que a continuação, após Juízes ali, né, não está muito diferente, porém, Deus acata, né, ali ao pedido do povo, e é onde começa ali toda a trajetória dos reis de Israel e dando seguimento ali às linhagens, né? E o povo ele tinha necessidade de ter um Deus, né? De ter um Deus, não, perdão, de ter um rei comandando sobre eles. Então Deus fez isso. Mas hoje, né? Trazendo toda essa situação do livro de Juízes para a nossa vida, hoje muitas vezes nós também temos essa necessidade, né? E nós precisamos reconhecer Jesus como nosso rei, né? Ele é o nosso rei, é ele que tem que reinar sobre a nossa vida, não somente quando nós estamos igual o povo de Israel, né? Pecando, aflitos, cheio de luta, cheio de dificuldades, não somente nesses momentos que nós precisamos declarar e lembrar quem é o nosso rei todo-poderoso, né? Nós temos que lembrar sempre, né, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, e exaltar, né, o poder de Deus e usar como exemplo essas histórias, né? É claro que Deus, na sua soberania, ele traz histórias, né, como essas de Juízes, para nos ensinar e nos fazer cada dia mais não cair no pecado, né? Buscar o arrependimento e levar uma vida com Jesus. Então, seria isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Um estudo que queria ter colocado um pouco mais, mas fiquei com medo de ficar extenso, mas acabou que falando assim até que foi um pouco mais rápido do que eu imaginava. Mas eu te encorajo, meu irmão, a ler, e não somente ler, mas se aprofundar mais nesse livro de Juízes, porque é um livro muito rico em histórias, né? E
algo que vale muito a pena a gente ter, né, como conhecimento, porque a gente precisa ter esse choque de realidade, né, de que basta a gente estar bem para a gente cair. É exatamente isso, né? Basta eu não estar pecando, estou bem, minha vida está boa e tal, para minha mente já começar a subir para a cabeça, meu coração já começar a se corromper. Não que todas as pessoas sejam assim, mas na sua grande maioria a gente vê que isso acontece sim. Né? Então, para que a gente não venha viver como o povo de Israel, né? Num ciclo, né, vicioso de pecado, arrependimento, libertação, paz, pecado, arrependimento, a gente venha ter uma vida reta com Cristo, né, e sempre caminhar para frente em nome de Jesus. Então é isso, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua semana, que o Senhor possa nos dar entendimento, né, para cada vez que a gente venha a compartilhar da sua palavra, a ler, estudar e se alimentar dela, a gente possa entender e trazer como ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe.